Nosso programa Escola Bíblica retorna com o último bloco, tratando de um tema todo especial, a urgência do discipulado. Está tão bom esse tema que não dá vontade de terminar, mas nós vamos chegando ao final falando um pouquinho sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Pastor Nilson Amaral, o crescimento sadio da igreja é também o crescimento do próprio discípulo, né? É o desenvolvimento do próprio discípulo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre esse crescimento espiritual do discípulo e como contribui para uma igreja sadia. O discipulado, ele também envolve a ideia de relacionamento. Essencialmente, o discipulado é um relacionamento. E um relacionamento com Cristo e a sua igreja. E esse relacionamento ele pode ser visto em três grandes âmbitos. 3 grandes círculos. Isso você vai ver nos evangelhos, por exemplo. Você tem, num círculo maior, um círculo mais distante um pouco de Jesus, as grandes multidões que seguiam Jesus. Em geral, essas multidões seguiam a Jesus baseados em algum interesse que elas esperavam receber dele. Elas viram milagres, elas foram abençoadas com milagres, e Jesus os abençoava sim. Mas o tempo todo, o Senhor Jesus buscava um aprofundamento de relacionamento. Ele queria que aquelas pessoas que estavam no círculo mais distante das multidões viessem para um círculo mais próximo, um ambiente mais próximo dele, que era um ambiente de discípulo. Aí há um comprometimento maior. E essa passagem de um círculo para o outro, em direção ao centro, que é Jesus Cristo, ela implica o chamado crescimento espiritual. Você sai de uma pessoa que desconhecia completamente o Senhor, passa a seguir ele numa multidão por alguns benefícios, um milagre, uma profecia, uma revelação. Depois você aprofunda esse comprometimento a partir do momento que você se torna um discípulo mesmo, vendo em Cristo o amor da sua vida, vendo nele a satisfação do seu coração. Ainda que não tenha diretamente uma resposta, uma bênção, você começa a ver que mais importante do que a resposta de Cristo, mais importante é Ele é a resposta. Mais do que importante do que a bênção de Deus, você passa a ver em Deus a própria bênção. Mais importante do que receber um milagre porque se santifica, você percebe que se santificar já é a própria bênção. Você tem um envolvimento mais profundo na característica de um discípulo. No caso dos evangelhos, você percebe que tinha esse círculo maior das multidões, dos discípulos e dos próprios apóstolos, que era um círculo mais íntimo com ele. Agora, a grande questão é, o que me faz passar de um círculo de multidão para um círculo de discipulado? O que é que está envolvido nisso? Qual era a preocupação de Jesus? Eu queria citar um texto aqui, muito importante da Bíblia, se você puder encontrar aí na sua Bíblia, é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, e nós vamos ler ele do versículo 22 ao versículo de número 25. Está escrito assim na palavra do Senhor. Depois disso, disse o servo, Senhor, versículo 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e, voltando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, a mulher e os filhos, os irmãos e as irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem o que tem para acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que o virem começam a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000 para sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lancem-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Como é que você deve ouvir essa passagem? Quando Jesus fala que aquele que
não aborrecer seu pai, aborrecer sua mãe, ou o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o discípulo, aquele que passa das multidões para o círculo mais íntimo de discípulo, ele, na verdade, deve amar mais a Jesus, mais a Deus, do que qualquer outra coisa, do que a ele mesmo, a sua própria vida, do que a seus familiares. Ele não está dizendo que você deve odiar seus familiares, não é isso que ele está dizendo. Pelo contrário, ao amar mais a Cristo, você aprende a amar mais ainda seus pais, suas mães, seus filhos, amar seus amigos. Ao amar a Cristo acima de todos os outros, você entende o que é verdadeiramente o amor. Agora, este amor de Cristo deve ser superior a todos os demais. É um grande mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas. É o que o Senhor está dizendo. E ele diz que se você não ama assim, você não pode ser o discípulo dele. Então ele passa a fazer a seguinte advertência. Na sua decisão de ser discípulo, avalie isso. Isso precisa ser trazido à consciência. Você precisa avaliar isso. Porque existem aqui pelo menos 3 perdas que você vai ter que lidar. 3 tipos diferentes de relacionamento. Primeiro, você vai ter um certo tipo de amor, você vai ter um certo tipo de sofrimento e você vai ter um certo tipo de desapego. Você vai ter um amor, um certo tipo de amor que é maior por Cristo do que por qualquer outra coisa. Você vai ter um certo tipo de sofrimento, porque quando ele diz carregar a própria cruz, e a cruz ali envolve condenação, envolve humilhação, envolve ser rejeitado às vezes. O Senhor Jesus foi rejeitado inclusive pelos seus discípulos quando ele estava na cruz. Todos o abandonaram. Envolve isso também. Às vezes você se sentir sozinho, às vezes você se sentir rejeitado. Naquela época, muitos pais, porque muitos estavam se convertendo a Cristo, disseram, você vai ter que escolher. Ou você vai servir os nossos deuses, ou você vai servir a Cristo. E era uma decisão, era necessária. Nós temos aqui no Brasil o irmão Merritt. Eu estive assistindo uma pregação dele recentemente, e ele é um marroquino, um príncipe marroquino, que largou tudo, largou toda a riqueza que ele tinha em Marrocos, largou tudo porque seu pai não aceitou que ele adorasse a Cristo, sendo eles muçulmanos. Ele teve que sair de casa. Nós temos que tomar essas decisões, amar a Cristo acima de todas as coisas, né? A Bíblia diz que eu tenho que perder a minha vida para poder encontrá-la, e eu a encontro em Cristo. Você tem que saber que também tem um tipo de sofrimento e tem um tipo de desapego, desapegar das coisas desse mundo para se encontrar com o Senhor. Assim você sai do círculo da multidão para entrar no círculo do discipulado. Amém. A gente percebe com isso então, pastor Nilson, que é um custo, né, do discipulado, né? O Senhor fala aí sobre esse custo. Para poder ganhar a salvação, nós precisamos renunciar a algumas coisas, saber que haverá perdas, pode haver perdas, saber que seremos rejeitados, seremos perseguidos, e é por isso que acontece. Mas o Senhor deixou claro, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Então é importante que o discípulo tenha em mente que servir a Cristo é estar disposto a sofrer por Ele também. Seguir a Cristo é estar disposto a ser ofendido, a ser rejeitado, a sofrer, a ser discriminado, porque é um cristão. Isso nunca mudou e nunca vai mudar, porque o crente é luz e o mundo, infelizmente, a Bíblia nos diz, o mundo está em trevas. Então nós precisamos continuar sendo luz e sendo sal, né? Evangelista Wallach, como é que você vê também nessa perspectiva? Nesse mesmo sentido, pastor Marcos, que nós trabalhamos aqui o contexto de amor, sofrimento e desapego, em nenhum momento Cristo ludibriou seus apóstolos. Não, ele tratou com verdade. Logo após Cristo orar pelos seus apóstolos, e em algumas Bíblias você pode acompanhar que a epígrafe desse capítulo vai estar assim: o mundo odeia os discípulos. E no texto de João 15:18 diz assim: a gente do mundo persegui-vos-á por me pertencerem, pois não conhecem a Deus que me enviou. Jesus Cristo naquele momento estava alertando os seus discípulos: olha, vão perseguir vocês, vão chegar a matar vocês, e vão alegar que isso tudo é em nome de Deus. Então Cristo já estaria alertando seus discípulos quanto àquilo, e aí nós encaixamos nesse contexto que os discípulos estavam inseridos no contexto de amor, sofrimento e desapego, mas na certeza da vitória que se daria em Cristo Jesus,
Porque se nós tratarmos sobre cristianismo hoje, nós cristãos que estamos aqui, nós somos sabedores disso. Eu, pastor Marcos, pastor Nilson, somos sabedores que não existe cristianismo sem cruz. E Cristo já alertava os seus discípulos naquela época para isso. Mas é importante também que nós saibamos, no contexto que estava inserido Jesus Cristo, que apesar de haverem os terceiros interesses daquelas multidões que o perseguiam, só para nós contextualizarmos o assunto que o pastor Nilson puxou, nós também temos aqui uma situação em que o pastor Marcos já comentou em programas anteriores, que é para que nós não deixemos de alimentar aqueles que nos chegam necessitados, mas também utilizarmos como estratégia a posteriori para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. Então, em Mateus 22, 29, diz assim, quando naquele contexto em que Jesus discutia com os saduceus sobre a quem pertenceria a esposa até o 7º irmão falecido, morto, que assim se dava de acordo com a lei, em que um irmão substituía o local do outro enquanto marido, e os saduceus não creiam, não acreditavam na ressurreição, e desafiavam Cristo para colocá-lo numa situação constrangedora. Mas Cristo vai diretamente e vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: Jesus, porém, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E nesse aspecto, o texto lá no final do capítulo de Mateus vai dizer que as pessoas ficaram maravilhadas com a pregação de Cristo. Olha só, Jesus Cristo se utilizando de uma estratégia para a evangelização e sendo um grande exemplo de discipulado para toda aquela humanidade, por aquelas pessoas que o buscavam, contribuindo inclusive para o crescimento espiritual e o crescimento numérico de sua igreja para a época. Então, nesse contexto, é que nós percebemos a importância da abnegação, mas também a importância do amor e a certeza da vitória em Jesus Cristo, sendo discipulados por Ele até hoje e levando à frente essa ordem de praticar o Evangelho na sua essência. Maravilha. Bênção. O crescimento numérico, portanto, ele vem como consequência do discipulado, porque quando o cristão ele é discipulado, pastores, ele tem uma maior chance de permanecer na igreja. Ele tem uma maior chance de permanecer. Inclusive, a parábola do semeador nos fala sobre isso, né? A semente que é semeada, mas os solos são diferentes. E aquela semente, às vezes, ela é sufocada pelas aflições, pelas provações, enfim, uma série de fatores conforme o terreno que está, conforme está aquele coração. O coração que se abre para o ensinamento da palavra é um coração mais saudável, é um coração que se fortalece a cada dia. Não é um coração infalível, não é um coração sem problemas, não é um coração sem defeito, não. Não é isso que vai trazer o discipulado. O discipulado, ele vai nos fortalecer a permanecer nos caminhos do Senhor, a conhecer a Jesus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como nosso amigo. E o ensino é tão importante que é um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está aqui no livro de Atos, capítulo de número 11, que nos fala sobre o ensino dos apóstolos lá em Antioquia. Interessante esse texto que nos fala a partir do versículo de número 20. Vamos colocar aqui a partir do versículo de número 23, para a gente ver se compreende melhor. Tendo ele chegado lá em Antioquia, né, Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé a Tarso à procura de Saulo. Veja que Saulo estava numa espécie de ostracismo aqui. Dizem os estudiosos que ele ficou em torno de 3 anos e pouco. Pastor Marcos, interessante que a questão até de estratégia, ele percebendo que haviam pessoas para serem discipuladas, mas ele reconheceu, com muita humildade, que ele não estava preparado para aquilo. Ele foi procurar alguém que realmente estava preparado para fazer aquele discipulado. Questão de humildade, né? Com certeza, porque eram gregos, eram homens que prezavam pelo conhecimento, pelas filosofias,
E a sabedoria de Barnabé, que foi tremenda, ele reconheceu os seus limites, foi em busca de Saulo, que era um homem versado, um homem estudioso. Pega Saulo, traz de volta, o versículo diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E aí vem a consequência, que eu acho interessante, evangelista Wallach, lá no finalzinho do versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Valeu a pena ensinar aquela igreja. Valeu a pena ensinar aqueles discípulos. Valeu a pena, porque a população daquela cidade identificou que eles eram parecidos com Cristo. Estavam olhando para eles e vendo, embora não tivessem conhecido a Cristo, estavam vendo neles as atitudes, o comportamento, o amor, o perdão, a perseverança, a fé, tudo aquilo que havia em Cristo e que se pregava sobre ele. E é exatamente isso que nós somos. Nós somos uma Bíblia para o mundo. As pessoas nunca viram a Jesus. E não tão pouco nós também. Mas elas vão ver em nós o Cristo. O Cristo de amor, o Cristo de perdão, o Cristo que cura, o Cristo que prega a salvação, o Cristo que prega a libertação, o Cristo que prega o arrebatamento, o Cristo que estende a mão. E é isso que nós devemos fazer. O discipulado é para isso. Não é para a gente se encher de conhecimento, mas é para a gente poder ajudar os demais. E nesse sentido, queridos irmãos, eu quero colocar aqui para os colegas também, perguntando a eles, pastor Nilson e evangelista Wallach, quais são as marcas de um discípulo de Jesus, para a gente encerrar esse programa? Aquilo que os senhores veem que podem colocar uma ou duas características de um discípulo de Jesus à luz da Bíblia. Pastor Nilson. Um discípulo de Jesus é alguém que foi alvo da graça e misericórdia de Deus. Que seu coração existe agora um novo sentimento, diferente do que ele tinha antes. Ele passa agora a amar a Deus e a amar a sua palavra. Basicamente, e fundamentalmente, um discípulo é isso. Ele tem essa nova inclinação do coração para Cristo. Mas só isso não basta. É preciso que esse discípulo cresça, ele se torne realmente, o que a palavra diz, um discípulo. Ele precisa aprender do Senhor. Umas características básicas de um discípulo é que ele tem um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. Ele sente agora baseado nas Escrituras, os sentimentos das Escrituras. Ele pensa agora como as Escrituras dizem para ele pensar. E ele age, ele se comporta como as Escrituras assim o dizem. Esse discípulo agora, ele não é apenas uma pessoa religiosa, que se envolve com regras e tradições legais e religiosas. Não. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, deixa bem claro que no passado ele era uma pessoa que se envolvia com a lei. Mas ele mesmo buscava a lei e aquilo que ele queria ele não fazia. E o que ele não queria ele fazia. Até que em Cristo, ele se viu habitado pelo Espírito Santo. E a sua mente agora é movida pelo poder do Espírito Santo. Um discípulo de Cristo é alguém que tem em seu coração essa impressão marcante do Espírito Santo, esse selo do Espírito Santo, que o dirige, que o guia, e que o leva agora à prática de boas obras, que o leva a querer pregar e anunciar o reino de Deus, que o leva a querer tratar das pessoas que estão sofrendo, consolá-las, ajudá-las, segundo a palavra de Deus, que gosta de se envolver na obra do Senhor, que apresenta características como humildade, como submissão à autoridade, submissão à palavra de Deus. É uma pessoa que ama adorar ao Senhor, que adora a sua palavra, é alguém que está disposto com espírito voluntário, como diz o nosso querido Davi no Salmo 51, dá-me um espírito voluntário. É alguém que sente uma alegria da salvação. Davi pede de novo, dá-me a alegria da salvação. É alguém que tem amor pelas coisas de Deus. É alguém que foi realmente impactado pela presença de Deus em sua vida. Maravilha. Evangelista Wallach, como é que o senhor vê o discípulo, as marcas que o senhor vê num discípulo de Jesus? Pastor Marcos, nós poderíamos ficar aqui horas e horas a fio, definindo, tentando procurar palavras belas, bonitas, agradáveis, para definir, porque é nisso que nós definimos o que é ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas se eu pudesse definir aqui
em duas palavras, ou em duas frases, eu definiria assim como o pastor Nilson falou, que é ser obediente à palavra, porque Cristo, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, Cristo sempre optou por obedecer ao Pai. Então, nessa perspectiva, nós analisamos que o discipulando, o verdadeiro discipulando, o verdadeiro discípulo, é aquele que carrega consigo a submissão à palavra de Deus. E um outro aspecto que nós tratamos aqui agora há pouco é sobre fazer bem a todos. Em todos os aspectos que nós tratamos aqui nos 3 blocos, nós tratamos acerca da possibilidade de sermos capacitados para servir. E Cristo veio para servir. Cristo não veio para os sãos, Cristo veio para os doentes. Então, em alguma epígrafe da sua Bíblia, você pode verificar aí no texto de Gálatas 6,6, que lá no comecinho diz assim, fazer o bem a todos. E Gálatas 6,6 nos diz, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Então, nessa relação complexa, nessa ligação entre o ensinador e o ensinado, entre o discipulando e o discipulado, e o discipulador, nós verificamos também que existe a possibilidade daquele que está inserido nesse processo, naquele que está aprendendo, também abençoar aquele que está lhe ensinando, para que não seja uma via de mão única, assim como nunca foi a nossa relação com Cristo, ou assim não deve ser uma relação limpa, tranquila, cristalina, de adorador e de beneficiado das bênçãos do Senhor. Então, nesse aspecto, eu definiria assim, como se nós fôssemos imitar as características de um verdadeiro discípulo, eu partiria primeiro para a obediência da palavra, a submissão àquilo que Deus quer para a nossa vida e, acima de tudo, fazer o bem a todos, sem distinção de classe, cor, religião, etc. Mas que nós tenhamos em mente isso, que são apenas 2 aspectos de muitos, de centenas, de milhares, que nós poderíamos agregar aqui na nossa escola bíblica. Maravilha. Bom, à luz da Bíblia também eu gostaria de deixar aqui umas marcas que eu vejo que são marcas de um discípulo verdadeiro de Cristo. Os colegas já falaram um pouco sobre essa marca, que é a marca de permanecer na palavra. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, uma característica do discípulo de Cristo é que ele permanece na palavra do Senhor, permanece em obediência, como disse o evangelista Wallach. Outra característica, Jesus falou lá no capítulo 13 de João ainda, que é a característica do amor. O pastor Nilson falou, João 13, 34, nisto conhecerão, 35, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor fraternal, ele é uma marca do discípulo. A pessoa não pode dizer que é discípulo e odiar o seu irmão, não existe essa possibilidade. O discípulo, ele tem a marca do amor. Outra marca também é a produção de frutos, porque o que vai demonstrar que uma pessoa, de fato, é um discípulo de Jesus são os frutos, né? São os frutos. O que Jesus deixou muito claro, que nós devemos produzir frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos. Pelos frutos. O apóstolo Paulo, falando sobre o fruto do Espírito, ele fala que aquilo que deve ser notado. Jesus disse, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. São os frutos, né, evangelista Wallach? Aquilo que é externalizado com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Não é fácil. E é exatamente por isso que o discípulo deve ser ensinável, deve aceitar que o oleiro venha moldá-lo a cada dia, venha transformá-lo a cada dia. Uma outra característica é a maturidade. É a maturidade. O discípulo, a cada dia, ele vai adquirindo maturidade. Ele vai bebendo do leite, mas depois o Senhor vai lhe dando uma comida mais forte, né? Mais profunda, e aí ele vai crescendo. Ele já não se aborrece com qualquer coisa, ele já não quer deixar a congregação dele por qualquer coisa. Ele já é uma pessoa que ele é convicta. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele não abandona a sua fé.
é maturidade. O desejo de servir, como nós apontamos aqui, também é outra marca do discípulo. E, por fim, eu encerraria dizendo, pastores, que a santidade é uma grande marca do discípulo. A santidade é aquela pessoa que vive no mundo, no entanto, ela não vive em função do mundo ou para o mundo, ou como o mundo quer, mas ela vive no mundo, vivendo para Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele a cada dia nos ensine, que o Senhor nos molde, como disse o apóstolo Paulo, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, segundo a sua vontade. Agradecer aos novos companheiros por estarem aqui, o pastor Nilson, sempre, o senhor é bem-vindo conosco aqui, pastor Nilson. Eu que agradeço, senhor, muito obrigado por tudo, Deus abençoe. Você que é multidão aí, saiba de uma coisa, Deus te ama também. A palavra da multidão aqui dele não é uma de repreensão, mas na verdade é um cuidado. Ele quer um aprofundamento do relacionamento contigo. Aprofunde-se no relacionamento com o Senhor, torne-se um discípulo de Deus. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém. Evangelista Wallach, o senhor também sempre nos brindando aqui com os comentários da revista. Muito bom, né, pastor? Pastor Marcos, nós que estamos cada vez mais sendo abençoados, né? Levando a palavra de Deus aos nossos coordenadores, nossos professores, às nossas escolas bíblicas, que nos assistem, nos acompanham, e certamente todos nós que estamos aqui no estúdio da TV Kairos, vocês também que nos assistem, certamente estão crescendo na obra e na palavra do Senhor, em busca de nos tornarmos varões perfeitos para o exercício do labor na seara do Senhor. Nós que agradecemos e certamente em todas as oportunidades que fomos convidados estaremos aqui com os irmãos e com os pastores. Maravilha, a gente termina enviando um abraço aí a todos os coordenadores da escola dominical, tá bom? Aos professores da escola bíblica que têm cumprido esse ID do Senhor, ensinando os irmãos na congregação, aos pastores, aos líderes que nas sextas-feiras estão sempre ali trazendo um ensino sadio, puro da palavra de Deus, que vocês continuem nessa pisada, nessa força, porque Deus, Ele é convosco. Nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Salles, toda a sua família, tá bom? Pastor Marildo, pastor Epaminondas, nossos mestres aí do IETAD, da igreja, a nossa alegria de poder aprender com esses homens de Deus. E nesse momento nós vamos terminar com oração, tá bom? Convidar o pastor Nilson a aproveitar a estada dele conosco aqui para orar, porque eu sei que tem sempre alguém precisando, pastor Nilson, de oração. É um momento muito difícil que estamos vivenciando, de muito choro, de muita dor, de muita preocupação, mas o Senhor, Ele está observando tudo, Ele está disponível a todos para salvar, para curar, para consolar, aquilo que for necessário, o Senhor Ele tem para nos dar. Pastor Nilson, nos despeça em oração. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, maravilhoso e santo. O Senhor que criou todas as coisas e que está conduzindo esta história, Senhor, com as Suas mãos poderosas. O mundo se dirige, Senhor, para a Tua vitória, Senhor, a vitória de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neste caminho, Senhor, há muitos filhos Teus que, em razão desta crise, ó Deus, em nome de Jesus, estão talvez inconsoláveis, fraquejando na fé, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que, pelo poder do Teu Espírito e pela luz da Tua palavra, eles sejam enriquecidos, fortalecidos, sejam cheios do Teu Espírito, sejam renovados em nome de Jesus, para que suas visões, seus olhares, voltem-se para aquele que é o doador da vida e que pode resgatá-los, restaurá-los. Eu oro também por aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda não fazem parte de um discipulado e que ainda estão no aspecto da evangelização, que estão sendo evangelizados, que estão conhecendo a Cristo, que a semente está nascendo. Senhor, faz brotar no coração destas pessoas, ó, em nome de Jesus, um novo nascimento, uma regeneração, para que eles enxerguem o reino de Deus e passem a Te amar e fazer parte da eleita do Senhor, sendo discipulados. Oro também, Senhor, por todos aqueles servos Teus que o Senhor levantou, que são obreiros na Tua casa e que têm a missão de evangelizar e discipular. Revigora as forças, enche eles, Senhor, de vigor e poder, para que continuem fazendo a obra. Senhor, às vezes ficamos, Senhor, na expectativa de saber quando que o Senhor voltará. Oh Deus, o Senhor não nos
nos disse quando apenas disse que voltaria e nos exortou a estarmos servindo ao Senhor até lá. Ajuda os teus servos, Senhor, a se erguerem para esta grande obra e para esta missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.